Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de religião. E hoje eu gostaria de conversar com vocês de uma forma um pouquinho diferente, porque fica muito claro que hoje em dia, não necessariamente vocês, mas que as pessoas compreendem a religião cada vez menos, né? A sociedade, de forma geral, não consegue entender a religião. Os ateus, as pessoas que não acreditam em Deus, questionam as religiões imaginando que Deus seja algum tipo de ser superpoderoso, um pouco parecido com aqueles personagens de filmes de super-herói, né? Que as religiões envolvem crenças fantasiosas e muitas vezes ilusórias, né? E que não tem relação com a realidade, que a realidade só pode ser descrita por meios científicos, né? Então acho que religião é só coisa que só envolve a crença, não envolve nada de real, nada que possa ser tocado no mundo, né? E essas são algumas ideias que muito comuns hoje em dia, mas que demonstram, na verdade, uma falta de compreensão sobre as religiões de forma geral. E isso fica claro quando nós lemos uma história como a de Moisés, que diz que Deus abriu o Mar Vermelho para ele e os judeus atravessarem, e achamos que é uma história que tem a ver com mágica, né? E não conseguimos entender o que está acontecendo, qual é o verdadeiro significado daquela história, né? Não é simplesmente um truque de mágica. Então, eu gostaria de ajudar vocês a entender um pouco melhor o pensamento religioso, o pensamento que tenta estar em contato com o sagrado, né? E isso pode ser generalizado de certo modo para todas as religiões, né? Se existe alguma religião melhor que a outra, não cabe a mim dizer. Se você tem que acreditar em uma religião ou outra ou em nenhuma, é também algo que eu não posso dizer para vocês, tá bom? Eu só quero tentar ajudar vocês a entenderem como que, por que as religiões são importantes e a forma de pensar, né, a lógica religiosa. Para falar sobre isso, eu vou usar aqui as ideias desses dois pensadores, esses dois intelectuais. O primeiro é o Jordan Peterson, que é um psicólogo da Universidade de Toronto, no Canadá, e este daqui é o Jonathan Pajot, um artista também canadense, né? O Jordan Peterson, né? Ele vem aí do meio científico, né? Do meio da psicologia, e ele tenta entender por meio da psicologia, que as histórias religiosas estão dizendo, né? Já o Jonathan Pajot é um religioso, né? Ele é católico ortodoxo, e ele tenta explicar a religião como se tivesse tentando explicar o que ela é para um ateu, ou seja, uma pessoa que não acredita na religião, ou que não acredita em Deus, né? Tentando mostrar para o ateu, pelo menos, qual que é a lógica que está por trás da religião, de forma que até um ateu consiga entender, ainda que não precise aceitar, né? Então, para começar, eu gostaria aí de discutir com vocês a ideia de Deus. Na verdade, deuses. O que são os deuses? De onde eles surgem? Né? São seres imaginários? São como os super-heróis que nós vemos nos filmes? E é um pouco mais complexo que isso. Né? Na verdade, os deuses mais antigos, né? Se a gente pegar aí os deuses que nós vemos nas mitologias, eles representam um reconhecimento de padrões no mundo, né? De que existem certos padrões no mundo, que diferentes coisas compartilham de semelhanças,
né? Então, por exemplo, existe algo numa paisagem, numa joia, numa flor, num quadro, num retrato, existe algo em comum entre essas coisas e essas coisas mexem com a gente, mexem com o ser humano de uma forma ou de outra. E o que seria isso? É a beleza. A beleza não tem uma forma única que a gente possa apontar. Ela se apresenta de diferentes formas e ela permeia a nossa experiência no mundo, né? Ela permeia a nossa experiência aqui e nos afeta, né? Nós buscamos a beleza, né? Seja no nosso quarto, no jardim da nossa casa, procurando uma pessoa com quem dividir a vida que seja agradável aos olhos, né? Então, a beleza se tornou assim uma deusa, né? Se tornou uma deusa. Por exemplo, para os gregos antigos, né? Ela se tornou uma deusa, né? A beleza como algo que nós buscamos, né? Posteriormente, ela foi dada dessa forma humana, né? Dada uma forma humanizada para que nós consigamos falar dela melhor, né? Para que ela pudesse participar das histórias, dos mitos, né? E aqui, essa figura aqui, eu tirei do filme Hércules, na verdade do desenho Hércules da Disney, que se vocês não viram, vale a pena ver, só porque ajuda, né, vocês a terem uma ideia ali de quem são os deuses, ajuda a ter um primeiro contato aí com a mitologia grega, ainda que nem tudo que mostre ali seja fiel à mitologia grega como ela era, tá bom? Essa deusa aqui é a deusa da beleza, Afrodite. A coitada da Afrodite hoje em dia é muito esculachada, para falar a verdade, porque as pessoas insistem em nos dizer que o que é belo depende de opinião. E daí, para as pessoas que falam isso, eu sugiro que tente convencer a si mesmo e convencer a outras pessoas que um lixão ou um esgoto a céu aberto possa ser considerado belo, né? Que exista beleza nessas imagens. Alguma alguma beleza talvez vocês até encontrem, mas no geral, nós podemos dizer que essas duas imagens aqui são feias. Afrodite, a beleza não está presente aqui. Ou seja, a beleza não depende tanto assim de opinião, né? Existem outros deuses, alguns deuses aí um pouco mais complexos, né? Aqui eu separei a imagem de diversas figuras importantes e proeminentes na história, né? O filósofo Platão, seu mestre Sócrates, o filósofo chinês Lao Tzu, Abraham Lincoln, o rei Salomão, o imperador romano Marco Aurélio e o nosso imperador Dom Pedro II. Todos eles compartilham algo em comum. Acho que só de olhar para a cara deles vocês já podem imaginar, que é a sabedoria, né? A sabedoria já é um conceito aí um pouco mais difícil do que a beleza, né? A beleza é reconhecida instintivamente, a sabedoria é um pouco mais difícil. Mas a sabedoria também virou uma deusa, para os gregos, pelo menos, né? Ela se tornou a sabedoria se tornou a deusa Atenas, ou melhor, Atena, né? E também a busca pela sabedoria virou algo de devoção do homem. O que é devoção? O homem dedicou sua vida à busca da sabedoria, né? Então, aqui Atena, enquanto sabedoria, se tornou uma deusa, sobretudo por ser algo para o qual os homens dedicam a sua vida. Os homens buscam a vida inteira ser, né, ser sábios, né? Outra deusa aí que representa também um ideal mais do que algo que possa ser apontado é a justiça. A justiça é um ideal. É como dizem,
Somente a justiça divina é perfeita, a justiça dos homens é sempre imperfeita, o que não nos impede de sempre buscá-la, né? A Deus aqui temes. E daí existem uma série de outros deuses, existe o deus da guerra, o deus dos guerreiros, que é Ares, e existe um, um deus que representa um conceito um pouco mais complicado, que é o conceito de inversão, que é Dionísio. Depois, na próxima aula, eu falo um pouquinho mais dele, né? Mas então os deuses nascem como conceitos intuitivos, como a beleza, em que nós vemos uma coisa e reconhecemos que é bela, ninguém precisa dizer que uma paisagem bonita é bonita. A sabedoria, que exige um reconhecimento, e um deus um pouco mais complicado, que é o caso de Dionísio, né? Então os deuses foram aparecendo como reconhecimento de padrões na nossa realidade, no mundo em que vivemos, tá bom? Por enquanto, essa é a compreensão que eu gostaria que vocês tivessem. E daí a gente continua essa discussão nos plantões e na próxima aula.